Anderson, eu tenho percebido que muita gente tem vergonha da fobia. É comum ter vergonha da fobia? Já vi muitos casos em que a pessoa fica com vergonha, sim. Não chega a ser uma regra, Uhum. mas, por exemplo, antes de falar de pessoas que têm vergonha, também nisso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem nem vergonha, mas ela começa a negar para si mesma que aquilo é uma fobia. Não deixa de ser um tipo de vergonha, porque, por exemplo, a pessoa ouve comentários, deixa de besteira, para com isso, e não sei o quê. É só você ir lá e enfrentar isso, Uhum. como se fosse tão simples assim. Sim. E não é. Porque quando é uma fobia, primeiro, a pessoa não vai conseguir enfrentar desses jeitos que as pessoas tendem a acreditar, né? Fala, não, é só você parar de besteira, ir lá, enfrentar e pronto. Que é enfrentando que resolve as coisas. Deixa de frescura. Então, a pessoa começa a ter vergonha, às vezes não da fobia. Aí daqui a pouco eu vou falar de alguns casos onde a pessoa tem vergonha da fobia mesmo, porque Uhum. o objeto da fobia é um ponto constrangedor. Mas aqui eu não estou falando nem da fobia em si, mas desse padrão, sabe? De rotineiramente Sim. ficar escutando isso e as pessoas, esses comentários, deixa de bobeira e tal, a pessoa começa a ficar constrangida mesmo, de, Uhum. poxa, todo mundo lida bem com isso e só Menos eu. menos eu. Isso aí já gera um problema enorme, porque a pessoa tende a fazer o quê? Jogar para debaixo do tapete, Uhum. de tentar negar a fobia, falar, é mesmo, é só uma bobeira minha, eu preciso um dia dar um jeito nisso, mas fica só por isso mesmo, e não resolve. A tendência é que piore esse Uhum. problema, a tendência é que gere outros medos na vida, a pessoa começa a ter outros medos na vida. Agora, tem casos que a pessoa tem vergonha da fobia mesmo, da coisa da fobia. Uhum. Por exemplo, teve uma moça que ela foi abusada. Então, o abuso, além de um trauma, também gerou uma fobia. Tem pessoas que têm fobias, aí no caso dela também era isso, fobias em relação a questões sexuais, Uhum. tipo, por exemplo, partes do corpo que não pode tocar. Eu estou tentando evitar algumas palavras aqui, mas para não deixar o assunto tão pesado. Deixa eu contar um pouco da história dessa moça. Ela foi abusada por um parente próximo, um tio. E aí, Anderson, eu tenho um problema que, primeiro, já é muito constrangedor para mim. Só de ter que falar isso com você, eu estou passando mal. E outra coisa é que eu preciso do sigilo absoluto nesse assunto. Porque, apesar dessa pessoa ter feito isso comigo, que eu vou te falar daqui a pouco, eu não quero que isso venha à tona, porque senão vai causar um problema enorme na minha família. Imagina, né? Gera até uma insegurança, né? Sim. Que às vezes a pessoa assim, não, é um pouco difícil de resolver porque não vai ficar limitado só a mim. Isso vai envolver outras pessoas. Então ela se Outras sente pessoas. insegura em querer resolver isso, né? Sim. E assim, aí ela tinha vários níveis de vergonha, timidez e insegurança por tudo, né? Uhum. Pelo fato, o que foi que aconteceu, pelo que isso causava na vida dela e pelo medo disso se tornar um problema ainda maior com a família, né? Imagina isso vir Uhum. à tona e, meu Deus, aí criar um briga entre família, nossa, É bem poderia complicado. causar até uma tragédia. Sim. Né? Então, a preocupação dela era válida. Uhum. Porque alguém pode pensar, não, mas esse filho da mãe tinha que se lascar mesmo, mas tá aí. Qual o preço que a família inteira ia pagar? E a decisão era dela, não era minha. Sim. Né? Se ela queria manter esse em sigilo, eu falei, ótimo, se você quer realmente isso, manter esse sigilo, mantenha. O que a gente vai fazer aqui é, primeiro, te libertar disso. Uhum. Te libertar dessas memórias fortes, te libertar dessas sensações desagradáveis e te libertar desses padrões fóbicos que isso formou na sua vida. Porque às vezes tem isso. Existem as fobias clássicas, que a gente olha e bate o olho e fala, essa pessoa tem uma fobia. E existem padrões fóbicos que a gente não consegue identificar tão bem como uma fobia. Por exemplo, a pessoa do nada tem um medo muito forte e não tem nada aqui para ativar a minha fobia. Eu falo, nossa, é um desespero, é um medo que vem do nada, é uma insegurança que vem do nada, que não tem um motivo aparente.